Boa noite, meus amigos! Estamos mais uma vez reunidos para tomar um café e bater um papo extremamente interessante e agradável com grandes profissionais de educação física e grandes amigos. O senhor Alexandre Ubila e o senhor Thiago Gorgati. Daqui a pouquinho essa galera vai estar aqui comigo conversando sobre educação física e principalmente contando histórias e falando de um novo projeto que é o projeto Para Todos, o selo Para Todos. Então, antes da gente iniciar qualquer ação aqui, é de extrema importância que você me ajude a fazer com que mais pessoas assistam essa live tão relevante, com assuntos tão interessantes. E para isso eu peço duas coisas para você. A primeira, esse aviãozinho, essa asa delta, esse triângulo que está no canto da sua tela, por favor, clica nele, aperta ele e faça com que os seus amigos fiquem sabendo que nós estamos já ao vivo para fazer essa live. E a você que vai ficar acompanhando, clica aí nesse coraçãozinho, manda esse coraçãozinho para muita gente, porque esse coraçãozinho é o que faz o algoritmo entender que essa live tem relevância e está contribuindo para que a gente consiga ter mais pessoas assistindo. Vamos lá, já convidei um monte de gente e agora aqui é só esperar os meus amigos, o senhor Thiago Gorgati e o senhor Alexandre Ubila entrar aí na live. Deixa eu ver se eles já estão por aqui já. Vamos lá. Deixa eu ver. Alexandre, Thiago. Vamos nessa. Vou convidar o senhor Alexandre. Está sendo convidado. Deixa eu ver o Thiago também. Thiago ainda não apareceu por aqui. Aí, deixa eu já sair desse YouTube. Fala, grande Alexandre Ubila, como você tá, meu amigo? Bom, meu amigo. Eu tô ótimo, melhor agora vendo você. Eu tô aqui vendo se o nosso amigo Thiago já entrou. Boa noite, boa noite. Tá aqui? Deixa eu colocar ele aqui. Daniel Pacheco, grande carioca. Olha, o Thiago... ele tá com selo para todos, né? Aí também vocês querem me derrubar, pô. Aí vocês também estão querendo me derrubar, né? Pronto, então já... Marco Olivato, meus amigos todos do conselho aqui entrando. Olha lá, já tô até vendo a tela do computador dele, ó. Você só tem que virar a câmera para você, Thiago. Agora? Não mudou nada, não mudou nada. Desde a época de faculdade até agora. Não mudou nada. O fone falhou, deixa eu pôr o outro. O fone vamos pro... Essa tecnologia que me mata, viu? Meninos de 50 anos, né? Tem tempo que a gente já tem praticamente, olha, a gente iniciou a faculdade em 1995. Boa noite, Nilo. 1995. Então só vai fazer 30 anos que nós nos conhecemos. E como eu disse, fico extremamente feliz de nós vivermos para a educação física. Né? A gente pode-se dizer que é daquelas pessoas que se formaram, que têm o privilégio de ter escolhido a profissão certa, né? Porque são 30 anos vivendo para a educação física, da educação física, e vocês se tornaram referências no mercado, grandes profissionais, mas a gente continua com aquele brilho, aquele sorriso de quando nós tínhamos aí na casa dos 20 anos, estávamos todo mundo ali sonhando, né? Sonhando do que nós iríamos fazer da vida. Então, pessoal, eu vou aqui oficialmente apresentar os meus amigos, os meus convidados. Carlinhos está aí também, ó, também é um remanescente aí também da Unisa. O Edson eu vou apresentar aqui. tá aí, ó. Tem uma galera, Uma galera, bacana, é isso aí. Que não vai deixar a gente falar mentira aqui, né? Isso que é o problema.
Bem por aí. Ó, acabou de acontecer. O cabo do meu fone de ouvido caiu na xícara de café. Ai, tá de brincadeira. Galera, é o seguinte. Eu estou aqui com dois grandes profissionais de educação física, que é o professor doutor Alexandre Bila e o professor Tiago Gorgatti, uma referência em paraesportes. Se eu falar o nome errado, por favor, me perdoe e me corrija, Tiago. Em paraesportes, correto? Estou correto no nome? Para desporto. Para desporto. Beleza, puxa a orelha, isso é mesmo. Para desportos. E assim, e duas pessoas que eu amo de paixão, porque são grandes amigos, então, como a gente já falou aí, são 30 anos de convivência. E a gente está aqui hoje para bater um papo, contar histórias para vocês. E principalmente num pedaço aqui da nossa entrevista, ela vai se transformar num bate-papo sobre um projeto novo, que é o Selo para Todos. Um projeto extremamente importante, extremamente bacana, que esses dois malucos aí resolveram encabeçar e trazer aí para nós essa possibilidade de ter uma maior acessibilidade para as pessoas com deficiência. Feito isso, eu continuo solicitando que vocês apertem nesse aviãozinho, nessa asa delta, nesse triângulo, seja o que vocês quiserem, que tem no cantinho da tela, do lado direito de vocês, e convide mais pessoas. A gente está aqui comemorando o aniversário da cidade de São Paulo, né? 469 anos. Você sabe, Thiago, que o Alexandre não queria fazer essa live comigo, né? Eu venho convidando ele há meses. Ele foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros a ser convidado. Aí a desculpa dele era assim: ai, Almir, à noite eu dou aula. Aí eu falei: olha, eu já sei que você vai vir com essa desculpa, então quarta-feira é feriado. Ah, é verdade, né? É feriado. Então, acabou a desculpa. Ou você dá aula no feriado? Eu queria, mas eu estava em aula. Aí ele falava assim, não, às 20 horas, eu estou em aula, não tem como, né? Aí, enfim, aí ele falou, não, mas é feriado. Eu falei, então bora, vamos lá. Então eu gostaria que você se apresentasse aí para nossa audiência aí, cara. Isso é importante aí para o pessoal recebê-los. Por favor, Thiago. O Alexandre está travando, pelo menos é a impressão que eu tenho. Está travando para você também, Thiago? Tá sim, tá rodando aqui. Parece que ele travou. Não paga a internet. Aí. Eu estou enviando ainda o comunicado aqui ainda pelo WhatsApp. Eu sei. Você não pediu pro vizinho autorização para usar hoje. Da padaria, Wi-Fi da padaria, né? Fala, Thiago, diga aí sobre você um pouquinho. É importante a gente se apresentar. Primeiro, né? Acho que é bacana a gente falar um pouco mais sobre a gente e desenvolver algo tão importante, né? Bom, como o Almir falou, sou realmente, como vocês dois, sou um privilegiado de ter acertado de início e escolher a profissão que realmente me apaixona todos os dias, que me motiva todos os dias. Minha esposa falou assim, cara, você é a única pessoa que eu conheço que acorda 4 e pouco da manhã feliz para ir dar treino. Mas é bom demais. Doido? Não tem explicação. Mas a hora que eu chego para dar treino, eu estou num prazer enorme. E realmente me faz muito feliz ser treinador, ser professor, ser educador de alguma forma. Né? Como o Almir falou, eu trabalho com esporte paralímpico, eu trabalho com populações, as pessoas chamam de populações especiais, né? A gente pode globalizar nesse formato, porque não são só pessoas com deficiência, das que a gente conhece de forma mais... da maneira mais conhecida, né? Que é a deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, mas também aquelas pessoas que têm alguma limitação por doenças sistêmicas, então diabético, cardiopata, obesidade, né? Que é o mal da sociedade, as doenças sistêmicas que o Almir tem falado tanto aí nos shorts que ele tem feito, né? Que é um dos grandes maus da nossa sociedade atual. Então eu trabalho especificamente com esse público. Uhum. Né? Perfeito, Thiago. Qualidade de vida e para alto rendimento, né? Pessoas com deficiência eu foco em alto rendimento. Né? E a gente vai explorar isso muito, Thiago, porque assim, são pessoas
e eu estou falando, tá, não como profissional de educação física, porque o Papo de Cafezinho ele atinge profissionais de educação física e atinge outra galera também. E são Sim. pessoas, de certa forma, invisíveis para a sociedade, né? Exato. Elas são pessoas que a gente não tem noção do volume, na quantidade de pessoas que precisam. Gente, aqui a gente não, é um papo de cafezinho, tá? Então a gente não está aqui politicamente correto. Se a gente cometeu algum ato falho em relação à colocação, nos perdoem. Mas são pessoas que precisam de cuidados, precisam de pequenos diferenciais. Muito tempo atrás eu falava o seguinte, são pessoas com limitações. Todos nós temos limitações. Exatamente. E, consequentemente, algumas limitações por fazer parte de um maior número de pessoas acabam tendo um atendimento, aspas, normal. E algumas pessoas que têm alguma limitação mais específica, ela precisa de um cuidado diferenciado. Agora, limitações todos nós temos. Então, assim, eu falo isso de ato falho na palavra, porque tem hora que é pessoas com necessidades especiais, tem hora que é pessoas com deficiência. E a grande verdade é o seguinte, a gente está aqui para ajudar, né, Thiago? A gente não está aqui para ficar discutindo terminologia, né? Então, esse é um dos pontos. Perfeito. E professor Alexandre, doutor Ubila, antes, Thiago, eu tenho que te contar uma história. Né? Eu tenho que contar. Não, depois você se apresenta. Então, aí... Eu apresentei, né, o Nelson, presidente como eu apresentei a você também, o Nelson. E, assim, nós, amigos, nós nos chamamos, desde a época de faculdade, o Alexandre de Woody, né? Porque, na época, ele parecia o Woody Allen e tal, alguma coisa assim, a gente colocou ele de Woody e Woody. E a galera da faculdade conhece ele como Woody. E aí eu apresentei o professor Ubila, né, Alexandre Ubila, doutor para o Nelson, né? Nelson, presidente do CREF. E o Nelson, né, ouvindo eu chamar ele de Woody, o Ailton chamar ele de Woody, chegou e também falou assim, ô Woody pra cá, e Woody pra lá, e não sei o quê. Aí eu cheguei pro Nelson, na frente do Alexandre, né, na frente do Woody, e falei, ô Nelson, porra, cara, não fica legal você chamar o Woody de Woody, né, meu? O Nelson, presidente do... Aí Nelson ficou olhando assim pra mim, por favor, chama ele de Dr. Woody. Sacanagem. Sabe o que isso remete? Eu acho isso tão legal. Porque eu acredito que independente de uma titulação, seja como for, as pessoas lidam, né, e precisam lidar de uma forma muito espontânea, né? Então, você chegar aqui e falar, né, porque o professor, o doutor e tal... Sabe, eu acho que é uma titulação e as pessoas precisam parar um pouco, né, com essa titulação, né? E foi muito legal, quer dizer, o presidente do CREF, né, a instituição máxima, né, da nossa profissão, agiu de uma maneira, foi tão legal, foi tão bacana, né, eu me senti realmente acolhido, isso foi muito bom mesmo. E essa questão que você coloca, né, e eu posso falar isso de você, porque você é doutor já há algum tempo, e a maioria dos doutores que eu conheço dentro da educação física é exatamente isso que você acabou de dizer, cara. A titularização é algo que você tem que diminuir, né, a distância entre o título e a pessoa. Sem dúvida. É tão bacana quando você consegue isso, né? Você diminui aquele que precede o seu nome, né? Precede o seu nome e você consegue diminuir essa distância entre a titularidade e a pessoa. Isso faz toda a diferença. E é o que nós precisamos em todas as áreas, mas que a gente enxerga isso de uma forma mais tangível na educação física. Então isso é muito bacana. Agora, assim, esquece toda essa vivência que nós temos juntos, porque a galera que está aqui nos assistindo, grande parte delas não nos conhece, né, as nossas histórias. E o Papo do Cafezinho, ele vem nessa pegada, né, cara, de trazer informações sobre vocês, né? O que levou você a fazer educação física? O que levou você a trabalhar no seu campo de atuação? Então, isso é importante para que as pessoas saibam. Alexandre, por gentileza, se apresenta aí e já emenda essa questão. Olha, vim para a educação física por essa questão e de repente fui para esse outro caminho, enfim. Bom. Manda aí, amigo.
Bom, primeiro, Almir, obrigado pelo convite, muito, muito bom. Não tinha Sempre ninguém para vir hoje, então tinha que ser você. Obrigado mesmo pelo convite, muito bacana mesmo. Realmente o Papo de Cafezinho tem feito uma diferença nas lives sobre diversos assuntos, especificamente sobre saúde, que é um ponto alto, né, na sociedade. E, então, agradeço demais, agradeço a todos também que estão aqui. Mais uma vez vou fazer o convite, vai no aviãozinho, convido o pessoal que vai ser muito importante. Não, esse assunto que fala sobre saúde e fala sobre uma série de situações destinadas à pessoa com deficiência, como que a gente pode lidar com isso. Eu iniciei na educação física através da natação, que é o carro-chefe, né, do meu trabalho. Meu primeiro emprego foi dar aula de natação, e é algo que eu faço hoje, né, ainda mais lá na universidade. E tenho o prazer de dividir com o Almir, né, o trabalho, né, o direcionado ao Conselho Regional de Educação Física. O Almir é um dos conselheiros, eu sou um dos delegados, né? E, enfim, prova que o network ele acaba sendo muito importante, não por interesse profissional, mas sim por uma amizade, mas além disso, pelo que a gente pode contribuir com a profissão e caminhar lado a lado, realmente ajudando outros profissionais. Então, e aí eu vim nesse intermédio com a natação, aí entrei pro ensino superior e tô lá há quase 20 anos começando a fazer conta já. E o Almir lança essa de há 30 anos a gente entrou na universidade. Almir, aí você quebra os 3 aqui, filho. Ué, a gente tá super bem, tudo menininho, tudo... Então, ruim fosse se a gente tivesse acabado, tivesse com 40 anos, você tem 60. Cara, olha aí, ó, a gente passa tranquilamente por 50, fica tranquilo, ninguém tá pegando. Fácil, né? Alexandre, mas deixa eu entender aí dentro desse processo. Você vem, né, nós três, a gente vem de uma época que não precisava, né, ter o CREF, né, ser registrado em um conselho. Isso é antes de 98, nós entramos na faculdade em 95. Naquele momento, você já trabalhava com natação ou você praticava a natação? Legal. Eu era atleta da cidade de Osasco. E o que aconteceu, né? Quando acabou apoio, patrocínio, uma série de coisas, obviamente acaba dinheiro, né? E aí eu pensei, eu vou fazer o quê agora, né? Aí eu pensei, eu vou ir para a área de administração. Você era atleta de natação. De natação, exato, da cidade de Osasco. E aí acabou o patrocínio, eu falei, bom, vou parar, mas eu preciso ter uma linha de trabalho, o que eu vou fazer agora? E aí eu pensei em trabalhar com administração de empresas, fazer psicologia, fazer uma série de outras profissões. E aí eu falei, não, eu vou fazer educação física, né? Vou fazer educação física. E realmente é uma área que eu digo isso para os meus alunos, né? Eu não gosto de dar aula, eu amo dar aula. E aí eu vou na mesma pegada, já respondendo por você, Almir, e pelo Thiago, que a gente ama dar aula, a gente gosta muito do que a gente faz, e uma coisa acaba levando a outra, né, Almir? Isso é bom. Então vamos lá, daí você veio para a educação física decorrente à tua vida esportiva, e você viu a possibilidade naquela pegada da natação, desenvolver através da educação física o treinamento, enfim. E antes de eu mandar a bola para o Thiago, eu conheci, né, o seu pai, porque na época de faculdade, gente, o pai do Alexandre, ele ia para as festas, ele ia para Esbórnia junto com a gente, né? Então, e era muito legal. Ele não ia, assim, a gente convidava o pai dele, né? Você lembra, Thiago? A gente convidava o pai dele e o Woody vinha. Porque o pai dele era muito legal. Ia para os eventos com a gente. Exatamente. Então, assim, não é que a gente convidava o Alexandre, a gente convidava o pai. E o Alexandre ia. Era bem por aí. Era bem por aí. Que ele era, ele era... Para vocês terem uma ideia, a gente deu trote no pai do Alexandre. Foi. Você lembra disso? 95, foi. A gente deu trote.
Cara, porque o pai dele entrava na vibe e, meu, e era muito legal, né, nesse sentido. Só que seu pai, ele tem uma carreira acadêmica também, não é isso? Ele trabalhava na universidade, se eu não me engano, na USP, não é? Conta um pouco isso, e eu estou fazendo essa provocação para entender se isso também foi assim um elemento que te levou depois para a área acadêmica. Cara, essa é uma pergunta... Nossa, ninguém fez essa pergunta em 30 anos para mim. É muito legal isso. Realmente, o meu pai ele era da Universidade de São Paulo, ele trabalhava na ECA, na Escola de Comunicações e Artes. E o quão engraçado, ele conhecia muita gente lá, né? E eu tive acesso ao CPUSP, né, que era o Centro de Práticas Esportivas, é o Centro de Práticas Esportivas da USP. E eu frequentava lá, frequentava a parte de piscina e tal, né, e outras modalidades. E eu cheguei a conhecer muitos professores naquela época, né? Que hoje são colegas de trabalho, são muitos amigos, né? E para ver que realmente o universo nossa, é uma azeitona, né, cara? Ele é muito pequeno. Então, foi muito legal conhecer uma universidade pública, né, com grandes profissionais e 20, 30 anos depois ter acesso também a esses profissionais, a todas essas pessoas, a esses professores, alunos, e que hoje a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, muito bom na educação física direcionado à saúde, que até como o Thiago comentou, que as tuas lives, o Papo de Cafezinho, fala sobre saúde em todo um contexto, e isso é extremamente importante para a sociedade. Tá. Então, assim, o teu pai influenciou essa ida, de certa forma, para a área acadêmica, né? Essa vivência do teu pai acabou te levando para isso, né? Muito, E não só o meu pai, mas eu fui aluno especial no curso de Educação Física e eu conheci a diversificação de alunos ali, né? Então, eu conheci alunos que gostavam mais do esporte X, Y, Z, tinham um poder aquisitivo maior, outros um poder aquisitivo menor, e também conseguia fazer essa relação. E aí eu via que o professor, ele conseguia ter um jogo de cintura. E eu falei, pô, legal, além da natação, eu também quero dar aula no ensino superior. Show de bola. Bacana. Tiago, agora você, meu irmão. Fala pra gente o porquê que você veio para a educação física. Isso eu nunca perguntei para ti, né? O que aconteceu que você veio realizar o curso? Porque eu me lembro, e lógico, são quase 30 anos, que você jogava muito bem basquete, né? E aí você depois foi atuar com basquete, enfim. Então, assim, o que te trouxe para o curso de educação física e o que te levou para o paradesporto, correto? Falei certo? Correto, perfeito. Falou certinho. Cara, sabe que eu fui criado vizinho de um clube. Então eu respirei esporte a minha infância inteira. Minha mãe mora ainda nessa mesma casa que fica a 100 metros de um clube. Então eu tinha acesso a todas as modalidades esportivas, natação, a tudo. Então eu tinha sonhos de ser atleta, mas os meus sonhos sempre foram podados porque meu pai foi jogador de futebol, né? E aí eu falava, não sabia. Meu pai jogou na Portuguesa e no Palmeiras. Aí ele falava, mas aí eu nunca gostei de futebol. Eu falava, eu quero jogar vôlei. Eu sempre era podado, não, vôlei não é legal. Eu quero jogar basquete. Não, basquete não é legal. Quero fazer triatlo. Não, triatlo é esporte de rico. No final virei técnico da seleção de triatlo. Só um pouquinho, que agora o negócio ficou sério. Nosso presidente entrou, por favor, batam continência, que o negócio agora acabou. Agora acabou a bagunça, por favor, professor. Acabou a bagunça. Agora o papo é sério, Thiago. Não fala besteira, não. Se o presidente entrou, acho que ele vai gostar dessa parte. Agora que é a mais interessante do meu começo de carreira na educação física. Então, com isso, por ter vivido minha infância dentro de um clube, ter acesso a tantas modalidades, a esporte de luta, taekwondo, judô, tanta coisa, eu tinha 14 anos, a academia do bairro precisava de um professor de natação. Aí falaram, Thiago, você nada dos 4... Eu tinha 14 anos. Thiago, você nada dos 4 estilos. Você pode vir dar aula para nós.
Olha aí, ó, 14 anos, quando cara, não tinha regulamentação. Imagina quanta coisa errada eu fiz, Almir. 14 anos, total falta de responsabilidade da academia, mas para um garoto de 14 anos, uau, eu vou ser professor, eu vou dar aula. E comecei a dar aula de natação. Quando cara, não, cheguei mas esse seu testemunho é tão bacana, porque assim, eu posso, né? Eu posso falar isso abertamente. Lá Hoje vai. tem uns cabeça de vento, para não falar outro nome, que fala assim, que o conselho, que não serve para nada, e começa, né? Aí vai nessa linha. Cara, Exato. só o fato. E veja bem, eu vou ser assim, raso, só o fato de você ter a responsabilidade de ser formado para exercer a profissão de educação física e poder responder por exercício legal da profissão, já inibe tanto a contratação como também a atuação. Exato. E olha só, Muito bom. então assim, um cara, meu, 30 anos, há 30 anos, 14 anos de idade, dando aula de natação. Para adulto, para criança, para qualquer um que chegasse lá, né? Exatamente, principalmente para criança, olha que risco, principalmente para criança pequena. E aí quando eu cheguei aos 16 anos, eu continuava, estava ainda nessa mesma academia dando aula de natação, com 16 anos eu já estava mais fortinho, o dono da academia não teve dúvida. Você não quer dar aula de musculação também? Eu falei, claro que eu quero! E aí com 17 anos eu entrei na faculdade. 17 anos, você tinha 17 anos quando nós nos conhecemos. É. Nossa, você já estava acabadinho, hein, Thiago? Eu pensei que você era mais velho da turma, cara. Olha aí. Né? Acho que ele já trabalhava muito, de 14 anos já devia estar fazendo, dobrando. Ele fez tanto sucesso que ele pegou turno contra turno, madrugada, fez tudo, cara. Ficava na natação um período, depois musculação. A academia 24 horas iniciou com ele não parava de dar aula. Entendi. Agora, e imagina, aí, Thiago? Quantas crianças ficaram traumatizadas com a natação e quantos caras ficaram tortos na musculação? Cara, que loucura, triste, né, cara? E aí, você perguntou do paradesporto, aí durante a faculdade, eu acho que foi no segundo ano, no final do segundo ano de faculdade, estavam fundando uma ONG, haviam acabado de fundar uma ONG, a Associação Desportiva para Deficientes, e eles estavam atrás de pessoas para trabalhar especificamente com basquete. Eu sempre gostei, sempre joguei basquetebol. Eu lembro que eles primeiro inicialmente eles fizeram uma busca de voluntários para trabalhar junto dessa ONG na USP. Nenhum aluno se interessou. Isso depois de formado? Não, isso no segundo ano de faculdade. Segundo ano, tá, perfeito. No segundo ano. Aí nenhum aluno se interessou na USP, e aí eles foram na nossa faculdade procurar alguém. E eu lembro que o Manuel se interessou e veio me contar sobre essa ONG. E falou, Thiago, aquilo ali é tua cara, você que gosta de basquete, vai lá conhecer o que é basquete cadeira de rodas. E até então eu não imaginava o que era, eu nunca tinha visto. E a mesma coisa, a nossa profissão ainda não estava regulamentada. Então eu já de cara assumi a preparação física do basquete cadeira de rodas. 96, né? Isso. Foi 96, isso mesmo. Exatamente, 96. Aí eu comecei a trabalhar com preparação física de basquete cadeira de rodas, sem conhecer quase nada, mas aí eles me ofereceram uma oportunidade maravilhosa. Eles me levaram para os Estados Unidos. Né? Essa ONG me levou para Miami, para a Universidade de Miami, onde eu pude estudar um pouco mais sobre lesão medular, estudar mais sobre pessoas com deficiência, o que me ajudou demais na parte de preparação física. E nesse momento, Thiago, você teve que ir para lá, porque aqui no Brasil não tinha subsídios, não tinha estudos sobre o assunto? Tinha sim, mas muito pouco. Muito pouco e não aprofundado, porque foi naquela época que começou a se falar de célula-tronco. Então, lá já se fazia estudos de célula-tronco, né? Então eu fui conhecer o hospital que fazia todos os estudos e os laboratórios, né, e os testes com célula-tronco. E foi uma maravilha, porque daí eu pude jogar basquetebol também na NWBA. Então eu joguei com o Miami Heat, joguei... na verdade foram uma sequência de viagens, né, que eu joguei com o Miami Heat, com o New York Knicks, com o Orlando Magic, né?
todos em cadeiras de rodas. Porque Cronologia, Thiago, isso em que ano? nesse mesmo ano, em 96. 96, 96? 97. Na virada. Tá. Eu joguei com o New York Knicks, com Miami Heat e Orlando Magic. Aí no ano seguinte eu já joguei no Mundialito, que é o Spitfire no Canadá, e joguei com o New York Knicks. Ou seja, não tinha como não se apaixonar, né, por todo esse universo. Não tem como. E o bacana é assim, o que as pessoas desconhecem, todo mundo conhece a NBA, que é né, do Michael Jordan. Existe a WNBA, que é o feminino, que jogou a Janete. E toda a liga americana, né, toda a equipe da NBA tem também a sua equipe em cadeira de rodas, que é a NWBA, National Wheelchair Basketball Association. Cara, e assim, eu acredito, porque foi as experiências que eu tive nos Estados Unidos. O número de pessoas em uma cadeira de roda é muito grande por causa das guerras, né? É algo absurdo, né? Os americanos, eles né, tiveram desde sempre em guerra. Então, vem muitas pessoas mutiladas, muitas pessoas com lesões medulares, enfim. E essas pessoas, elas vêm no esporte, a possibilidade de se reencontrar, né? Em vários aspectos. Exatamente Estou correto na observação? Não, você está corretíssimo, tanto que o grande fato histórico que marca o esporte paralímpico é a Segunda Guerra Mundial. Que logo após a Segunda Guerra Mundial, os lesionados de guerra na Inglaterra, em Stoke Mandeville, no hospital em Stoke Mandeville, começaram a praticar esporte, mas num formato terapêutico. Já nos Estados Unidos, eles começaram a praticar esporte num formato voltado para competição e para exibição. Tanto que americano, né? Americano. Essa primeira equipe americana, eles começaram a fazer exibição pelos Estados Unidos, como o Harley Globetrotters, fazendo brincadeiras de basquete em cadeira de rodas, num formato mais lúdico e envolvendo as pessoas. Cara, eu fico imaginando a quebra de paradigma, né? De você ver uma pessoa com limitações físicas bem maiores do que a sua e você vê aquela pessoa fazendo o impossível para você, né? Porque e quando eu falo impossível para você, assim, na teoria para você seria mais fácil, né? E você vê justamente ao contrário, né, cara? Que essa pessoa que tem uma limitação, que na teoria poderia ter os motivos para ficar se lamuriando da vida, tá ali treinando, tá ali se cuidando, tá ali promovendo o evento para que trazer alegria, trazer uma mensagem de, cara, é possível, né? Você ter uma vida, aspas, normal, através, indiferente do que ocorreu contigo. Isso é fantástico. E olha só, Alexandre, olha só, Thiago, e é isso que é importante para mim no Papo de Cafezinho, porque, e entenda bem as minhas palavras, tanto vocês como também a minha audiência. Quem é o Thiago Gorgatti para a educação física? As pessoas desconhecem o valor desse cara. O cara é um pioneiro. O cara, em 1996, estava trabalhando já com paradesporto, praticamente profissionalizando isso no sentido da educação física, porque até então, aspas, era qualquer pessoa, sem ter uma formação. E o Thiago, ele vai, e eu tenho certeza que o conhecimento dele da faculdade, da educação física, contribuiu, não só para ele ficar, mas contribuiu para o entendimento daquilo que ele foi conhecendo nos Estados Unidos. Claro. Porque, com todo respeito, porque ali ele tinha um laboratório de anatomia, que nós vivenciamos, ali ele tinha fisiologia do exercício, e quando ele juntou essa base com o que ele estava vendo nos Estados Unidos, cara, falou, pô, é a combinação perfeita. O cara tem uma base para poder desenvolver isso. Agora, o Thiago, né, para a grande massa da educação física, é o Thiago. Ele não é a referência, e isso não pode mais acontecer, cara. A gente tem que valorizar profissionais como o Thiago, como você, Alexandre, que foram desbravadores, que fizeram e fazem uma grande diferença na educação física. E essa é a minha provocação com o Papo de Cafezinho. Até às vezes as pessoas, falar com anônimos. Não são anônimos. São pessoas que não têm o devido reconhecimento dos próprios colegas de profissão. E isso que a gente não pode
mais ter, cara. A gente fica valorizando, com todo o respeito, pessoas que sabem se comunicar muito bem, que sabem, entendem do algoritmo muito bem e têm o seu valor, são valorosas naquilo que fazem, nós temos que aprender com eles, mas nós deixamos de reconhecer, de valorizar profissionais que fizeram e fazem a história da educação física. Isso a gente não pode mais, na minha concepção, isso é um desejo meu, a gente não pode mais deixar vocês no anonimato digital. Isso não pode mais acontecer, cara. A gente tem que colocar isso para a nossa classe, né? que é o interessante, que é o importante. Amir, por favor, eu vejo que você está se coçando aí, porque aqui é tipo Faustão. Eu pergunto, respondo, tiro a conclusão e vai tudo. Cara, é legal isso, Amir, de você estar comentando sobre essa valorização profissional. E é claro, ninguém vai exigir a valorização, né? Eu tenho que ser valorizado, o Thiago tem que ser valorizado, ninguém vai exigir para si. Mas é legal que o profissional de educação física, ele entenda e compreenda quais são os profissionais que podem estar ao lado dele. Eu tenho um livro que eu acabo falando sobre liderança, sobre gestão. Quantos livros você já tem, Alexandre? 9. Publicado. 9. Essa criança tem 9, desde o jardim da infância ele já estava escrevendo. Quando ele fala, ele foi, gente, eu também tenho que fazer esse testemunho. Ele foi campeão. Não, ele ganhou, ele foi em Osasco, ele ganhou tudo, porque ele tinha 18 anos e ele competia com as crianças de 10 anos. Ele passava batido, entendeu? Na qualificação. Ai, meu Deus. Cara, é engraçado, você fala assim, fala da gente e tal, mas você também, assim como você, o Carlinhos, cara, vocês são pioneiros em trazer para a sociedade brasileira um trabalho que é muito importante sobre o exercício físico que está sendo feito lá fora. Vocês participaram de um congresso, na verdade vocês palestraram em um congresso que foi com o professor Arthur, que, cara, não sei, você lembra disso, você foi o palestrante, vocês falaram sobre o exercício físico no meio digital. E eu falo com propriedade, eu estava no meio da plateia, até o Ailton, né, ainda fez uma referência a mim, e eu lembro que o assunto que você e o Carlinhos falaram, 99%, cara, eles estavam estáticos, falando, eu não acredito que existe isso lá fora. Vai acontecer, né? Exatamente. Como que se faz isso? Ou seja, diante do que você está abordando, é muito bacana que o profissional de educação física, ele tenha um mentor, 1, 2, 3, 4, seja como for, mas que não se perca a referência. E isso que você falou é muito importante, e tal que o nosso Conselho Regional de Educação Física faz muito isso, muito, né, Almir? De não esquecer as pessoas que contribuíram com essa profissão que é maravilhosa e cada um faz realmente de peito aberto, né? De uma maneira muito significativa. Então, Alexandre, eu quero que você estenda isso a você também e a outros profissionais. Não adianta falar só eu e o Thiago não, porque você também faz parte muito que estão aqui também. O que eu tenho falado muito do Conselho, e as pessoas elas têm que vir para dentro do Conselho para entender como funciona a máquina, né? No sentido de o que está sendo feito, por que está sendo feito, porque você lançar algo, né, ao vento sem entender o porquê que as coisas ocorrem é muito fácil. E principalmente, como você falou, né, de referências. A gente não pode deixar de contextualizar o período histórico. Então, existem situações hoje, para nós, hoje, vou tentar fazer uma analogia, os bandeirantes. Os bandeirantes, se você for pegar o que eles fizeram com os índios, o que eles fizeram com os povos nativos, eles são pessoas terríveis. Mas isso foi quando? Há 500 anos. Será que há 500 anos dava para vir conversar com, né, infelizmente, sem hostilidade? Então, não é você fazer que os caras fizeram coisas... Não estou falando, ok, tudo certo. Não é isso.
Eu só estou falando que tudo que você for analisar, você sempre tem que contextualizar com um período histórico, com um período se era necessário fazer daquela forma. Feito isso, você vai conseguir ter uma avaliação mais coerente dos porquês. E aí você faz a sua reflexão e está tudo certo. Meninos, o que você... Meninos é brincadeira, né? Mas se vocês me permitirem... que gostoso! Mas se vocês me permitirem, eu quero agora abordar essa ideia que vocês tiveram, que se transformou num grande projeto, e que é magnífica, que é o Selo para Todos. Eu quero entender e quero que a audiência entenda que maluquice é essa, né? O que vocês aí estão colocando no mercado? Como que isso funciona? O porquê disso? Vocês podem expressar um pouco o que é isso, por favor? Claro. Ó, tudo começou assim, pela minha experiência com o esporte paralímpico. O esporte paralímpico ele é voltado para alto rendimento. Então ele não é para todo mundo, ele não é para a grande massa. São para pessoas realmente específicas que todo mundo já sonhou em ser jogador de futebol, mas a gente sabe que nem são raros, são pouquíssimos que vão ser realmente jogadores de futebol, né? E para as pessoas com deficiência é a mesma coisa, né? Uma coisa é esporte paralímpico, outra coisa é a grande massa de pessoas que realmente podem ter os benefícios da atividade física, mas elas não têm a chance de ter os benefícios da atividade física, porque geralmente elas vão aos locais e não são bem recebidas, não é por mal, mas é porque as pessoas ficam com receio de não saber como olhar para a pessoa com deficiência, de como falar com a pessoa com deficiência. E aí quando a gente passa para a parte técnica, os profissionais falam, ixi, eu monto treino como? Eu começo por onde? Né? E aí daí que veio essa ideia. Há muitos anos atrás, em 90, na virada de 98 para 99, eu participei da criação de um programa de atividade física para pessoas com deficiência numa grande academia aqui em São Paulo, que nós conseguimos até um selo de qualidade ISO 9000. Nossa, magnífico. Então, vindo dessa ideia, pensando nessa ideia, a gente pode ter o selo de qualidade, o selo para todos, né, para que as academias que forem credenciadas ao selo para todos, elas possam ter orientação e informação de como atender a pessoa com deficiência, desde a recepção, o pessoal da limpeza e principalmente os profissionais. Né? Cara, que é um nicho. Você tem números, Thiago, da quantidade dessa população com deficiência que precisa de um cuidado diferente, não um cuidado diferenciado, que precisa de um cuidado, porque é uma coisa que me chamou muita... uma coisa que chamou muita atenção quando vocês me apresentaram o projeto é que você, Almir, não precisa adaptar a academia. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Exato. Porque quando você fala de trabalhar com pessoas com deficiência, você já pensa num monte de adaptações. E isso inviabiliza qualquer tipo de projeto. Exatamente. Então, a nossa proposta é o quê? É você fazer adequações muito mais no olhar do atendimento Exato. do que da estrutura física. Passa isso, porque eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes de vários. Né? Exatamente eu vou isso. Responder de uma forma muito rápida essa questão, pelo seguinte. Antes da gente abordar, né, o projeto num contexto geral, Almir, e os demais colegas que estão na sala, nós falamos com as pessoas com deficiência e perguntamos o seguinte, uma estrutura de uma academia, de uma escola, de uma empresa, isso é importante? E todas responderam, sim, é importante. E o atendimento? Elas falaram, o atendimento é imprescindível, né? E até teve uma atleta, ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu estou cansada das pessoas nos visualizarem, nos verem como um evento. Ela falou isso. Um evento. Ela falou, eu estou cansada. Algo fora da curva, né? Completamente fora da curva. Então, quando nós montamos esse projeto, né, o Selo para Todos, nós não estamos inteiramente preocupados com uma estrutura, porque seria muito fácil
falar assim, olha, lá na academia, no clube, na escola, na sua empresa, precisa colocar um elevador. R$ 70.000, né? 70 tá barato, hein? Tá Você barato. me arruma dois desse aí, por favor. E aí o que acontece? E o atendimento? Né? Como é que fica? Então, recepção, limpeza, como que é atender uma pessoa com uma deficiência visual? Uma pessoa em uma cadeira de rodas, que tipo de exercício deve ser feito? E talvez surja até a seguinte pergunta, peraí, mas o Alexandre, ele dá aula na universidade. Eu dou aula na universidade e eu realmente tenho a disciplina de educação física adaptada, para desporto e assim por diante. Porém, uma grande parcela, e isso eu falo com propriedade, o profissional, ele ainda tem dificuldades em fazer um planejamento, fazer um cronograma de aulas. Tem uma dificuldade. A pessoa está em cadeira de rodas, tá? Mas qual é a lesão? Que tipo de lesão? Qual é a carga que essa pessoa deve levar? Então é isso que a gente acaba trabalhando dentro do Para Todos. É auxiliar, é ajudar o profissional realmente a se elevar realmente como profissional que ele merece, né? Alexandre, assim, a minha ideia aqui é fazer provocações, né? Claro. Eu sou o cara aqui que Não, levanto para cor. Não, mas é uma provocação certa, é séria, é séria. Porque assim, eu estou falando agora, colocando a carapuça de profissional de educação física, a carapuça de empresário. E esse mundo de hoje está muito chato, né? O politicamente correto, o que pode, o que não pode. A gente tem uma dificuldade, Alexandre, nas recepções de como instruir as pessoas a tratar essa população. Vou te dar um exemplo. O cego, eu chamo ele como? Como que eu classifico? Mais uma vez, se eu estiver cometendo algum equívoco, fiquem à vontade para me corrigir. Mas como que eu classifico o cego, né? Quando eu falo classifico, eu falo na nomenclatura. Tem pessoas, eu aprendi que o cego não era cego, era um deficiente visual. Mas se eu falar para algum que hoje é deficiente visual, ele fala, não sou deficiente visual, sou cego. Então, a mesma questão, eu estendo isso para diversas deficiências. Sim, sim. Então, a provocação que eu faço para vocês, e eu sei que o Tiago, que eu já conversei com o Tiago a respeito disso, ele não é o cara politicamente correto, ele fala, Almir, é o seguinte, cara, o cara tem deficiência, é deficiente, isso é uma constatação, isso não é uma questão de tratativa, é uma constatação. Porque, qual é a provocação? Porque vocês vão ter que trabalhar nas duas pontas. Você vai ter que trabalhar com as unidades, né, de negócio, mas você também tem que trabalhar com essa população. Porque quanto mais mimizento eles ficam, mais difícil é de você conseguir dar esse atendimento. E às vezes, por causa de você deixa de atender 100. Porque esse cria tantos obstáculos, cria tantas... Vocês são obrigados, ou vocês têm que ter o elevador. Cara, então assim, eu não atendo, porque eu não tenho condições. Meu prédio não comporta um elevador. A minha piscina não comporta um elevador para retirar você da piscina, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês, e eu quero, lógico, que dentro dessa provocação, qual é o olhar de vocês para isso? Porque é muito bacana a intenção, a gente já discutiu isso, é muito adequada, é válida, mas como a gente vai implantar isso? O Thiago já me deu as respostas, mas eu quero que você traga essas respostas para a nossa audiência. Almir, foi perfeita a tua colocação, foi ótima. Porque o que acontece? Nosso projeto é para atender ambientes que trabalham com esporte e atividade física. A gente conhece uma série de academias que são sobre loja. Você tem uma recepçãozinha, depois você tem que subir uma escada. Essa academia pode ou não pode ter o celular para todos? Pode. É isso aí. Porque o cadeirante não vai conseguir subir a escada. Mas ela vai poder atender deficientes visuais, auditivos. E qual a adequação que ela vai fazer para o cadeirante? Não tem adequação, porque não tem como ela colocar um elevador, porque muitas vezes não é por questão financeira que ela não põe o elevador, é por questões arquitetônicas, é impossível. Né? É impossível. Exato. Então, as pessoas com deficiência, quando se deparam com essa situação, elas têm que ficar muito felizes e falar, pô, de alguma forma, eles estão tentando
incluir, fazer realmente a inclusão acontecer da forma que dá. Não dá para tentar reconstruir um prédio, não dá para tentar fazer certas mudanças, né? Isso, embora nós estejamos falando sobre ambientes esportivos, mas isso vale para todos os ambientes, né? Quantos órgãos públicos não conseguem fazer adequação porque o prédio é tombado, não pode fazer nada, então vai ficar aquela escada, não tem jeito. Exatamente. Uma coisa é você iniciar, mais uma vez, a contextualização, né? Uma coisa é você iniciar uma obra hoje e não contemplar a população que precisa desse tipo de cuidado. Aí eu concordo plenamente com você. Agora, aí uma a outra obra não coisa... é nem aprovada, né? Aí nesse caso a obra não é nem aprovada. Exato. Agora, então, para todos... Antiga, tem jeito. Agora, o para todos, ele vem justamente nisso, de falar assim, dentro das suas instalações, com que, fazendo pequenas adequações, você vai conseguir ter o selo para todos e vai ser uma referência para atender uma parcela de pessoas que precisam de um atendimento um pouquinho mais qualificado no sentido de adequações. Seria Exatamente. Por aí, é isso? Exatamente. E aí o que a gente, quando você fala de números, a gente está falando pelo estudo mundial, né, de 15% da população. Exato. Mas isso é um estudo mundial. 15%, a gente sabe que no Brasil é muito mais que 15%. Né, porque esse é um estudo mundial. Feito, um mundo de gente. É um mundo, é muita gente de deficiências variadas. E quando a gente tem essa preocupação com o ambiente, com o espaço, principalmente, o que a gente vai oferecer junto do selo para todos é uma orientação chamada desenho universal. E o desenho universal, ele vai te dar dicas de repente você afasta 5 centímetros um equipamento para cá, 2 para lá, vai te dar dicas para facilitar a movimentação, o excesso das pessoas dentro da tua sala. Não significa que eu vou falar tira uma parede. Exato. Sim. Mas são orientações, são dicas que daí, dentro da tua visão como gestor, você vai falar, pô, dá certo ou não dá, eu acho melhor não, ou, pô, realmente vai ajudar, vou mudar isso aqui. Né? Perfeito. Então Tiago, e uma outra coisa que eu imagino, que aí a gente conta muito a tua experiência nisso, que quando a gente fala em esporte aqui no Brasil, né, tirando alguns de alto nível e pensando, lógico, em elite, a gente vê muitas dificuldades em relação à preparação do atleta para o resultado. Né? A gente tem histórias de atletas olímpicos que o cara treina na casa dele, no fundo da casa, arremessando, aspas, tijolo, né? Porque o cara não tem um equipamento adequado. Claro. Então eu imagino que para o desporto, né, para o paradesporto, a realidade não mude. Ou seja, você no decorrer desses anos todos também tem que fazer adaptações de treinamentos para poder preparar os seus atletas, correto? Total. Então, essas adaptações que você está propondo para as empresas, de certa forma, não é isso? Pegar essa experiência e falar, é possível treinar essas pessoas? Exatamente. A gente está falando de treinar, e a gente está falando de melhorar a qualidade de vida. Exato. São outras, né, variáveis. Seria isso também. Perfeitamente. No meu histórico esportivo, eu foquei todo o meu trabalho em cima de preparação física. Então, quando você puxa meu histórico de resultados dos atletas que eu treinei, né, então vai desde corridas de rua, basquete cadeira de rodas, triatlo, ciclismo, esqui cross country, né? Falando nisso, ontem, primeira medalha de ouro no Mundial de Esqui Cross Country com a Aline Rocha. É importante frisar. Ela já treinou com você também, Thiago? Não. Eu tenho uma grande parceria com o treinador dela, porque o que eu faço nos meus treinos, eu agrego pessoas. Né? Eu busco grandes treinadores. Todo mundo fala, pô, Thiago, você conseguiu o resultado. Eu não faço nada sozinho, não. Eu agrego grandes treinadores. Né? O treinador dela, o Fernando Orso. Nossa, quantas informações a gente trocou, porque eu fui o primeiro treinador de esporte de neve no Brasil, né, de paralímpico. Legal, hein? Né? O segundo treinador veio o Fernando Orso, que é uma pessoa maravilhosa, quem cuida da Aline Rocha. Então, é uma pessoa extremamente querida. E aí o que acontece?
eu consegui vagar por tantas modalidades porque o meu foco é na preparação física e tentando entender a funcionalidade junto da classificação de cada deficiência, das características de cada deficiência. E é essa experiência de trabalhar especificamente com fisiologia e biomecânica que a gente vai dar como orientação para atender melhor essas pessoas. Perfeito. Sem dúvida. Perfeito. Então não fica preso a uma modalidade. Não fica preso a uma modalidade e não fica preso a grandes investimentos. Não, assim, claro eu vejo isso como um marketing fantástico para a empresa, um marketing social fantástico para as empresas que aderirem. Eu vejo isso de uma forma fantástica para as novas unidades, que, como a gente está falando, que está saindo do zero, que vocês podem estruturar layout de sala. E, cara, e como business, 15% da população precisa de cuidados. Exato. E esse pessoal não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Então, assim, porra, pensa numa piscina. Olha, eu tenho uma piscina que a adequação que eu fiz nela, cara, é ridícula, mas é um ridículo que ninguém fez. São poucas, eu desconheço, são pouquíssimas. Uma rampa. Não, a estrutura que vocês fizeram lá é muito boa, Não, mas Alexandre, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu construí a piscina. Então, dentro dessa construção, eu fiz uma rampa de acesso. E olha só, aí a gente fala mais uma vez de limitações não só para grupos estigmatizados. Eu estou falando de pessoas que podem se lesionar, estou falando de pessoas que vão envelhecendo, que hoje entram na minha piscina e não passa por aquele desconforto de ter que subir uma escada que às vezes para ela, num determinado momento da vida dela, é muito difícil. Ela entra na piscina e sai andando na piscina. Uhum. Se há um cadeirante, o cadeirante, ele com a cadeira de roda adaptada, ele entra com a cadeira de roda dentro da piscina. Então é o que a gente está falando. E isso foi uma percepção que nós tivemos de bate-papos que nem esse, de papos de cafezinho que nem esse que nós tivemos com você, com o Thiago, enfim. Então, o que eu estou querendo trazer é que muitas vezes o selo para todos, ele vai fazer ajustes, e eu já faço aqui uma provocação, outra provocação, mas eu faço questão. Eu quero apresentar para vocês duas arquitetas, que é a Flávia Russelli e a Patrícia Tortaro. Sim. Cara, elas fazem academias constantemente, projetos, e de repente, eu não sei, de repente elas têm esse olhar, mas de repente, através de vocês, elas podem abrir um nicho fantástico, para que a gente consiga fazer com que mais pessoas se tornem ativas. Então, isso daí eu faço questão de fazer com essas duas arquitetas aí, para que elas conheçam o selo para todos e, de repente, consiga colocar nos projetos dela esse selo para todos, coisa fantástica. E também eu estou lutando muito para levar isso para a CAD, tá? Deixando bem claro para vocês aí, para que a gente consiga ter aí uma divulgação, isso na associação, porque eu vou dizer para vocês uma coisa que vocês sabem. Tem muito gestor de academia que é mais sensível a isso que nós estamos conversando, porque ele vivencia isso dentro da casa dele. Uhum. A gente sabe disso, né? Quando a gente vivencia isso próximo a nós, a nossa sensibilidade a essas situações, ela aflora mais. Isso é do ser humano. Não faz ninguém melhor nem pior, mas é uma coisa que aflora. Então, assim, é uma coisa que eu estou lutando muito ali com todos na CAD, para a gente poder divulgar isso na associação e fazer com que isso cresça, para que o conhecimento, a conscientização. Conscientização é o primeiro passo, e depois vem a sensibilidade, né, desse projeto. E é isso, enfim. Mas vamos lá, que a gente falta 1 minuto para acabar essa live oficialmente, mas a gente vai estender ela aqui mais alguns minutos. Almir, indo por esse lado, né, de tornar as pessoas mais ativas, que é uma grande uma grande chave, né, para a saúde no contexto geral. Se precisamos tornar as pessoas ativas, a pessoa com deficiência, ela precisa ser incluída nesse quesito, né? Agora, então a sociedade ela tem uma estrutura para mudar, né? Olha, tem um conceito para mudar toda a estrutura arquitetônica? Não
não tem. Então, profissionais como você, como o Ailton, que fizeram uma piscina que é de uma excelente qualidade para pessoas com deficiência, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, além disso, o atendimento também ele é muito importante. Ótimo. É como você falou, onde é que estão essas pessoas? Cadê os 15% das pessoas com deficiência? Estão em casa. Né? Então, cadê, essa ação? Então, é isso que a gente também está querendo trazer para a sociedade. No ciclo vicioso do sedentarismo. Exato. Aí você... Que loucura, 15% da população. Vamos colocar que fosse 10%, fosse 5%. Aí você tem essas pessoas todas, ou uma grande parte, ou uma grande maioria dessas pessoas, no sedentarismo, fazendo com que as doenças crônicas não transmissíveis sejam desenvolvidas por elas, fazendo com que essas pessoas tenham uma sobrevida muito menor, porque elas não conseguem ter os benefícios da atividade física, aumentando fila do SUS, aumentando despesa do governo. Cara, é uma falta de visão sistêmica gigantesca que nós temos que levar, mais uma vez, à conscientização. E dessa conscientização, a sensibilização para que as pessoas comecem a atuar, né, com essas pessoas. É fantástico, o projeto é fantástico e eu realmente acredito que nós possamos atender né, a população, atender as instituições e fazer o nosso propósito como profissionais de educação física, como profissionais da área da saúde, né? Exato. Que a gente... Desculpa interromper. Já que é um papo de cafezinho, a gente interrompe mesmo. Isso aqui é assim mesmo. Sabe por quê? Eu acredito que esse projeto ele vem a calhar. Primeiro, porque nós somos profissionais de educação física e eu falo isso de uma maneira muito clara. A gente ama a nossa profissão. Ponto. Se todo mundo tem que ser, não é que todo mundo, mas tornar as pessoas mais ativas, a gente tem uma importância tão grande de trazer as pessoas também para o nosso lado. Né? Então, o que a gente percebe? Não é quem vai numa academia, numa escola, num clube, que a pessoa está, entre aspas, né? Assim como você comentou, em perfeitas condições, né? Físicas, intelectuais, e seja como for. A pessoa com deficiência, ela também quer fazer o exercício físico, a atividade física, o esporte. E é isso que a gente também precisa promover como professores de educação física. As suas lives, elas têm falado muito sobre isso, sobre acessibilidade, sobre saúde. Então, vamos trazer. Através do quê? Primeiro, um atendimento. Saber em como lidar com a pessoa com deficiência. Saber falar com ela. E não é falar, né, do... Coitadinho. Não é coitadinho. Não. E não é isso que ela quer. Não é isso. Vou falar mais uma vez para quem está chegando agora. Quando nós fizemos o lançamento do Para Todos, uma grande atleta aqui no Brasil, ela falou, eu vou na academia, ela fala, eu me sinto um evento, eu não quero me sentir um evento, eu quero me sentir uma pessoa. Sim. Sabe? É muito louco isso, cara. Então, é isso que a gente vai batalhar, está batalhando, a gente está entrando em algumas empresas, em algumas clínicas, até a gente está para fechar uma clínica odontológica, né, Thiago? E, cara, é muito louco. A pessoa fala, não, eu atendo muitas pessoas com deficiência, mas eu não sei lidar, a minha recepcionista não sabe lidar. Então, a gente fica nesse intermédio. Então, a gente está trabalhando isso e justamente assim como a tua live aí vem nos ajudar muito nesse projeto. Eu acho fantástico. E isso também é uma outra vertente que tem que deixar claro para todos que estão nos assistindo. Isso não é só para as academias, isso são para as empresas. Porque justamente essa ergonomia que o Thiago e você possui, né, de conhecimento de ergonomia, de necessidades, que fazem toda a diferença, principalmente tratativa, né, porque a gente já fica cheio de dedos com essa sociedade, e principalmente pequenos ajustes na estrutura para fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, né, que é o importante. Acolhida não significa que essa pessoa tem que ser tratada como um coitadinho, como uma pessoa, oh meu Deus, olha só, peninha. Não, não é isso que ela quer. Ela quer ser tratada como uma pessoa que sofreu um trauma, ou que nasceu com trauma, e que isso, ok. Você deve ter os seus
Os piores traumas são aqueles que nós não enxergamos, né, Luiz? Né, Thiago? Esses são os mais complexos. Esses são os mais complexos, né? Então... E sabe, quando a gente fala de ajustes, Almir, você que tem uma experiência enorme com fitness, né? Vou te contar uma história super interessante de um ajuste fino de um equipamento, que eu vou falar o nome, de uma marca internacional. Eu tive, puxa, sei lá, acho que faz uns 20, quase 20 anos, uma reunião com a Tecnodim. E nessa reunião com a Tecnodim, a partir dessa conversa, eles nos procuraram para essa reunião para perguntar se realmente era válido colocar no pino, o pino que a gente coloca nos pesos de musculação, e se nos ajustes, nas manoplas de ajuste, a cor amarela. Para quê? Facilitar a visualização da pessoa com baixa visão. Olha isso, né? Então, o equipamento Tecnodim, ele é de uma cor única, mas ele tem o pino, né? A cabecinha do pino da... Sim, amarelo. É sempre amarelo. Tecnodim. Sempre amarelo. Amarelo, e tem outras marcas que tem um laranja, mas é isso mesmo. E esse primeiro pensamento da Tecnodim, imagina, olha que bacana, eles solicitaram uma reunião na entidade que eu trabalhava, né, na Associação Desportiva para Deficientes, para a gente realmente debater o quanto seria válido transformar esse pino em amarelo, que sempre foi preto. Cara, olha só. Detalhe que a gente passa desapercebido. Mas que com certeza alguém lá dentro tinha essa sensibilidade pessoal, sabe? Alguém, né, imagino eu, porque é o que eu trouxe. Quando você tem isso próximo a você, a sua sensibilidade, a tua preocupação de resolver certas coisas simples, ela aumenta, né? Então, excelente. Eu vejo... eu vejo isso assim... enfim, eu vejo isso falando de mim, cara, né? Vocês sabem o que eu passei, enfim, e você começa a ficar mais sensível a essas coisas, né? Porque você vivenciou aquilo. E eu falo, tudo tem um porquê, né? Eu falo isso, ressignifiquei o que aconteceu comigo, era algo impensável para mim. Cara, imagina, hoje eu chorei aqui em casa que nem criança. Eu consegui correr 10 km, algo que era impossível para mim pensar. O Thiago me ajudou também quando aconteceu, me mandou o conteúdo que a gente conversou. E, enfim, né, não vou ficar muito emotivo. Mas eu falei para minha esposa, cara, o primeiro 1 quilômetro que eu andei, quando aconteceu, eu quase que morri de dor, de cansaço, de medo. Eu falei, cara, eu nunca mais vou conseguir correr. E hoje, quando eu terminei 10 km em menos de 10 minutos, cara, eu só faltei ficar de joelho e agradecer. Então você acaba ficando mais sensível às situações de pessoas que vão passar, ou estão passando a mesma coisa que você passou. Então, assim, a gente tem que ter essa visão que essa sensibilidade, ela não tem que... eu falo isso, né? Vocês sabem, Deus falou, cara, você trabalha com isso e eu vou fazer algo acontecer contigo para que você consiga ajudar mais pessoas. É o que eu acredito, de fato. Então Deus falou, toma aí, você vai conseguir carregar isso, mas isso vai te mudar em alguns aspectos. E realmente, de fato, aconteceu. Eu fiquei mais sensível. Então, o que eu estou trazendo aqui para todo mundo que está nos assistindo? Não espera acontecer nada, nem com você, nem com ninguém que está ao seu lado, para que a preocupação com o próximo aumente. São pequenos ajustes, como você falou, Thiago, eu estou pegando o gancho da Tecnodim. O que mudou para a Tecnodim? Pintar um pininho. Olha, no lugar de você mandar essa borrachinha preta, manda amarela. Não mudou nada. Mas ela, por algum motivo, ficou sensível a isso. Então, às vezes, gente, são pequenas mudanças. Pequeníssimas mudanças. E às vezes é só uma mudança de olhar também, né, Ailton? É uma mudança de olhar, exatamente, é uma mudança de olhar, exato. Não sei se você lembra quando você me procurou para falar sobre treinamento, você também me perguntou sobre o ciclismo. Eu não te dei nenhum material específico de ciclismo, eu te dei material de fisiologia, de preparação física, porque a questão é o olhar, é você olhar para aquilo que você já... Eu te mandei um material que eu tenho certeza que você já tinha como conhecimento,
Aí você ia olhar diferente para ele para tentar adequar a situação que você precisava. Cara. Enfim, Thiago, eu sei que aquele material me ajudou. Mas era aquilo que você já tinha, você só conseguiu. Você só mudou a forma de olhar para a fisiologia. Exatamente, Thiago. Porque a gente e eu tenho que fazer um testemunhal quando eu li aquele material. Que é um testemunhal exatamente isso. Eu esperava um material específico para. Na hora que chega o material, eu falo, pô, o Thiago tá de brincadeira comigo. Só que aí caiu minha ficha. E por isso que eu falo que me ajudou. Cara, eu sou uma pessoa normal. Eu sou, entendeu? Normal. O fato de, para quem tá contextualizar, eu perdi 30% dos meus pulmões. Então, para aquilo, para mim, naquele momento, foi um choque muito grande. Só que eu sou uma pessoa normal. Só que eu tinha uma condição física, pulmonar, que foi perdida e que agora eu precisava recuperar. Só isso. Então, não é que eu tenho que fazer nada de outro mundo, nada. É simplesmente voltar, sabe? Que é a merda, Thiago. Desculpa, gente, mas aqui é o papo de cafezinho. Que é a merda quando você fica acamado ou você tem uma situação. Quantas vezes nós caímos para aprender a andar? Milhares. Não é centenas. Já tem estudos que eu li que são milhares de vezes que nós caímos. Né? E em alguns casos, centenas, mas a grande maioria são milhares de vezes. E a gente cai e levanta. Cai e levanta. Agora, quando você aprende a andar, aprende a correr e alguma coisa te coloca em cima de uma cadeira e que você tem a possibilidade de voltar a andar, o fato de você já ter tido a competência de ter adquirido aquele movimento, 2, 3 tombos, eu nunca mais vou conseguir. Eu nunca mais vou fazer isso. Então, é aqui. E é esse olhar que você me trouxe e falou, Almir, você é um cara normal, é uma fase que você está passando. E eu digo para todo mundo, é exatamente isso que o selo Para Todos quer mostrar, para todos. Que as pessoas que estão com deficiência, elas são pessoas normais. O que elas precisam são de determinados cuidados que não vai extrapolar o teu dia, não vai extrapolar o teu orçamento. Assim, o projeto é magnífico. Não tem muito o que falar depois disso tudo. Quando o Thiago ele comentou comigo, né, sobre o Para Todos, tá, da gente fazer um projeto, me veio muito à cabeça, Almir, perguntas de muitos pais, né? Então, há 30 anos, quase 30 anos que eu estou na natação, e muitos pais falaram assim, Alexandre, você conhece alguma academia que lida com pessoas com autismo? Eu falei, mas por quê, né? Não, porque eu fui na academia tal e lá nenhum professor sabe lidar com a pessoa com autismo. Eu falei, mas peraí. Aí me vem à cabeça o seguinte, o professor teve a disciplina de educação física adaptada. Ele teve algum acesso. E assim vai, vai. Eu falei, aí o Thiago comentou isso comigo, eu falei, Thiago, vamos em frente. Vamos em frente, porque se esse professor ele não conhecer, não souber lidar com a pessoa com autismo ou qualquer outra deficiência, a gente vai ajudar. A gente vai ajudar, vai pegar na mão e, sabe, vamos ver. Por exemplo, no seu caso, Almir, 30% a menos do pulmão. Cara, se você chegar em determinados locais, infelizmente isso acontece, né? A gente sabe que, né? Até certo ponto precisa ser verificado, mas isso assusta. Assusta. Não tenho 30% do pulmão. O pessoal fala, ih, caramba, eu não vou colocar na esteira. Você correu 10K hoje, cara. Você correu 10K. Olha que louco isso, sabe? Sendo que para muitos vão falar assim, nossa, mas como é que você fez isso? Com treinamento. Tá o Thiago Borgatti aqui, preparador físico da seleção. Pronto. É isso aí. É isso. Né? Meninos, foi a gente tá chegando aí já 9h15, a nossa audiência já está acompanhando aí e agradeço porque a gente estendeu mais de 1 hora. Foi uma live incrível. Para mim, é sempre um enorme prazer estar com vocês. A gente relembra de épocas boas, toda época é boa, mas a época de faculdade é uma época que você tem boas recordações e realmente eu falo isso e compartilho do pensamento do que vale são as experiências, né? Porque a gente compra algo e esse algo depois de alguns dias e meses já não tem mais sentido nenhum. Eu não me lembro o que eu comprei o ano passado, 6 meses atrás, mas eu me lembro do que nós fizemos há 30 anos.
né? Então, as experiências que nós temos, a vivência que... Isso que é fantástico. E é legal, porque até mesmo os perrengues, né, que nós passamos, eles se tornam alegres depois de algum tempo, né? Então, é o que a gente passou perrengue, é óbvio. Não teve só momentos felizes, a gente teve momentos difíceis também. Mas esses momentos os 12 difíceis... minutos. Hoje corre 10 km. Lembra dos 12 minutos? Junho vai chegar. Nossa, ela martirizava. Mas assim, é sempre muito bom, né? Porque a gente tem a capacidade de transformar aqueles perrengues em boas recordações, sempre tirando o que é bom. Isso é um mecanismo que nós, seres humanos, possuímos para conseguir tocar a nossa vida. E foi uma live fantástica. Eu quero agradecer aí também por tanta gente que não dá nem para comentar pela dinâmica da live, que manda as mensagens dizendo que a live está bacana, de parabéns a vocês pelo projeto, dando forças aqui para a gente, né, para mim, por tudo que passou, enfim. Então, assim, é gratidão, é só, sabe, é só gratidão por tudo. E deixar claro, né, vocês já sabem disso, que podem contar comigo, com todas as portas que eu posso abrir, para que esse selo para todos realmente se torne uma realidade, para que nós possamos ver esse selo em vários estabelecimentos, tá? Então, eu tenho certeza que dentro do que é possível, o Conselho também vai apoiar vocês, e a gente vai aí colocar esse trabalho estupendo para essa população que hoje é fantasma, que hoje é uma população esquecida. E isso não, como ser humano, a gente não pode aceitar isso. Diferente de ser profissional ou não, a gente não pode deixar 15% da nossa população como fantasmas, como se eles não existissem, né? A gente tem que trazer esses caras para a sociedade, porque até uma colega nossa que postou, e eu concordo com ele, que uma das principais dificuldades é a psicológica, né? Uma pessoa que acontece um fato desse, principalmente que é acometido, né? Porque talvez, não sei, não tenha os dados suficientes, talvez quando a pessoa nasça com uma situação dessa, ele vai se preparando, ele vai se fortalecendo, mas uma pessoa que é acometida com isso, eu acredito que o impacto seja maior. É só um pensamento de um cara leigo, mas que traz isso aí para vocês. E a inserção dele, o retorno dele à sociedade, faz toda a diferença nesse processo psicológico. Né? E você está corretíssimo, tanto que o projeto, o Selo para Todos, ele só acontece, ele só existe, porque após feita a criação, para fazer ele realmente acontecer, ele sair do papel e virar realidade, nós temos a parceria de uma grande, fantástica psicóloga Eliane Lemos, do Instituto Entre Rodas e Batom. Nossa, cara, então, que trabalho é aquele? Ele que só vídeo... acontece por causa do Entre Rodas. Né? Cara, que vídeo é aquele daquelas crianças dançando, cara? Ó, arrepia, olha isso, arrepia, cara, arrepia. Então, sem dúvida. Graças ao Entre Rodas, graças a essa psicóloga incrível que é a Eliane Lemos, a gente consegue desenvolver e fazer o Selo para Todos acontecer. Cara, é aquilo que eu falei para você, eu não faço nada sozinho, a gente tem que agregar. Eu falei, Udi, eu estou com uma ideia de um projeto, já tinha Eliane na cabeça, eu tento somar as pessoas, né, porque sozinho a gente não faz nada mesmo. E a gente está num momento da educação física maravilhoso, a gente tem um presidente aqui em São Paulo fantástico, que eu realmente defendo ele com unhas e dentes, porque eu sei de todo o propósito do Nelson e, consequentemente, de toda a equipe do Conselho. E esse momento da educação física, hoje mesmo, ele estava lá em Brasília, lutando pela profissão nesse início de governo. Então é extremamente necessário essa presença dele. Estava o Ailton, estava o Humberto Panzetti, todos ali empenhados. Ontem eles estavam com a secretária de esporte do estado de São Paulo. Graças ao empenho da CAD, do CREF, nós conseguimos reativar o programa Vida Ativa, que é um programa
que a princípio atende pessoas acima de 60 anos, que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos, fazendo com que eles possam frequentar academias e clubes através de uma ajuda de R$ 100, que é voltado para o pagamento dessa academia. Então, assim, é um momento incrível da educação física, onde nós temos aí um líder que é sensível, não é consciente, porque além de saber do que tem que ser feito, ele tem a sensibilidade para colocar em prática. E é um cara participativo, dia todo em Brasília, e está aqui na nossa live. Não sei se ainda está. Não sei se ainda está, mas eu sei que, cara, só o fato dele entrar, dar boa noite. Sim. Meu, a pessoa fez um apontamento, ele vai lá. É um cara. Ele é fora puxa da a orelha quando tem que puxar, mas. Ele é um cara fora. Exatamente, é um líder, é um verdadeiro líder. Olha lá, tô aí, ó, tá assim, ó, tá vendo? Então, assim, é um momento que a gente tem exatamente de defender todas essas bandeiras e levar à frente, porque quanto mais a prática de atividade física, quanto mais a educação física, quanto mais saúde nós conseguirmos proporcionar às pessoas através do movimento, vocês são puxa-saco. Puxa-saco nada. Eu só tô falando a realidade. Eu só tô falando a realidade. Porque, assim, a gente, como ser humano, a gente tem uma facilidade enorme de falar mal das pessoas. Isso é nosso. É uma realidade. Realidade. Ele estava no Senado hoje, que eu vi, e está aqui na live agora. Exatamente. Então, eu falo isso para minha equipe. Eu coloquei isso para minha equipe esse ano. Antes de você vir falar algo de alguém para mim negativo, elogie essa pessoa 10 vezes. A gente tem que entender que quando a gente quer uma gestão, a gente não tem que ficar buscando coisas equivocadas. Porque, com certeza, aquele ser humano fez muitas coisas boas, só que a gente não tem esse hábito de reconhecer, de vislumbrar. Né? Eu faço um exercício muito grande aqui em casa. Eu olho muito mais para as coisas positivas que meus filhos fazem do que para as coisas negativas. As coisas negativas, lógico que eu tenho que corrigir. Mas as coisas positivas eu tenho que enaltecer. Porque a gente precisa exatamente de uma humanidade que enalteça o positivo. E o negativo, vamos alinhando. Porque esse mundo, com certeza, hoje teve muita coisa positiva. Olha lá, opa, vou sim, Eliane. Dançar com as crianças é um bom. Convite feito, convite aceito. Pode ter certeza que eu estarei aí com vocês. Amigos, eu vou só tirar os comentários, só para tirar aquela foto. Deixa eu desativar os comentários. Desativei. Vamos lá, aquele sorrisão. Foto realizada. Beleza. Deixa eu ativar os comentários aqui, porque eu gosto dessa interação, mesmo que eu não consiga ler todos, mesmo que eu não consiga falar com todos. Mas eu acho muito importante não saciar, né? Como que é a palavra? Me ajuda aí. Cessear as pessoas de se expressarem. Eu acho extremamente importante essa questão das pessoas colocarem seus pontos de vista, os comentários, mesmo que a gente não consiga interagir com elas, outras pessoas estão lendo e estão interagindo. Então, muito, muito, muito obrigado, meus irmãos, meus amigos, grandes profissionais, Dr. Udi, Thiago Gorgati. Por que o Bila com 2 L's e Thiago Gorgati com 2 T, cara? Que merda é essa? Tinha pensado minha cara italiana, meu lado italiano, não dá pra perceber? O italiano japonês. Cara, Arthur, eu não poderia encerrar essa live sem falar do Arthur, que está aqui com a gente desde o começo, também outro grande profissional. E você pediu um testemunhal, eu vou te gravar, mas eu vou falar aqui, ó, ao vivo. Você é um cara que influencia grandes profissionais de educação física e mais do que grandes profissionais que já estão com carreira consolidada. Você influencia, você planta sementinha lá, sabe, dentro do cara, quando ele está iniciando a carreira. Você inspira muitos profissionais, Arthur. Então, assim, eu vou fazer, sim, um testemunhal sobre você com toda a paixão que eu tenho pela tua pessoa, com todo carinho, porque você é um cara fantástico. Bacana. Fantástico. Meus irmãos, tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Almir, pelo papo. Muito bacana. Nelson,
Pera aí, olha lá, o presidente manifestou. Gostaria também de conhecer as crianças do projeto Rodas e... Entre Rodas e Batom. Tá. Presidente, vamos fazer uma visita oficial do Conselho, à instituição. Vamos juntos. Vamos combinar, vamos num sábado todos no Centro de Treinamento Paralímpico acompanhar uma aula das crianças do Entre Rodas e Batom. Me fala que sábado que você quer ir, vamos todos juntos. Perfeito aí, presidente. É assim, aqui é desse jeito, bicho. Eu não eu não mando em nada, mas eu sou pidão. Ele só coloca na agenda, Nelson. Ele só coloca na agenda. Ó, então nós vamos lá, o Nelson vai junto. Aí o Nelson tá aqui, ó. Então, mas detalhe, a aula é para as crianças, mas vão ter cadeiras a mais para vocês sentarem, vocês dançarem. E por favor, leve seus filhos. Aí, ó, sábado, dia 28/1, o presidente está falando. Vamos ver se é possível. 28 tá bem em cima, talvez, não sei, se o pessoal... Tiago, vê aí, vê a linha com o presidente, vê o horário. Já mando para você. Sim, então, sim. Tá bom. Amigos, excelente. Beleza? Boa noite. Obrigado. Nelson, parabéns pelo dia lá. Não sei de que foi muito trabalho, mas tenho certeza que vai reverberar coisa boa para a educação física. Parabéns a todos aí pelo trabalho que vem fazendo, todo mundo que acompanhou. Eliane, muito prazer aí em bater esse papinho com você e está convidada para participar do Papo de Cafezinho para a gente conversar também. Retornamos os treinos em fevereiro, então dia 28/1 não dá. Então, Nelson, a gente vai marcar em fevereiro, a partir de fevereiro, e vai ser um dia assim, e vamos dançar. Tá bom? Grande abraço! Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado, amigo. Até logo.